Hoje vamos falar sobre mitos e verdades da saúde. E fui para o intervalo já perguntando para o doutor Moisés essa história de alguns alimentos que, quando misturados, podem trazer problemas de saúde. Eu até brinquei com o Riquinho que hoje eu ia trazer uma manga, que ele ia tomar leite com manga para a gente ver na vida dele se isso mata ou não. Leite com manga, já vamos começar a falar, então leite com manga é um deles, né? É um dos grandes mitos. É mito? Tem uma história antiga, isso vem da época dos escravos, onde o leite era muito caro, era uma coisa muito difícil de ser produzida, porque nas fazendas você tinha monocultura e não iam colocar... Não dá para desperdiçar com os escravos, né? Isso, então inventaram, e alguns falam que era nem a manga e nem o leite. Aí inventaram aquela história, se tomar leite com manga vai morrer. Duplamente. Então a gente até tinha pensado em fazer um teste aqui, mas eu acho que houve alguma censura e não permitiram cenas de violência no momento. Mas isso não é uma coisa não é uma verdade. Dá para comer, dá para tomar, isso não tem problema de jeito nenhum. Vamos então para o nosso primeiro. Vamos ver se é mito ou verdade. Vamos para a tela aqui, ó. Vacina pode causar gripe? Isso é um mito ou uma verdade? Esse é um mito também. Então, né? Primeira coisa, a vacina de gripe, ela é feita com vírus morto ou partes do vírus. Não é como lagartixa. Você cortou o rabo da lagartixa, não nasce um rabo novo, nem se cortar o rabo, nasce uma lagartixa nova. Mas então por que as pessoas falam, eu tomei a vacina e aí depois de uns meses eu tive gripe? Legal, então é assim, primeira coisa, e isso é importante, a gente já chegou uma época a conversar aqui. Gripe não é resfriado. São duas doenças diferentes. Então, as pessoas podem tomar a vacina de gripe e estão protegidas contra os vírus destas vacinas, que são, normalmente, vai chegar agora em final de abril, começo de maio, a vacina de gripe deste ano. Tanto é que teve aquela epidemia nos Estados Unidos e não adianta tomar a vacina de gripe aqui, porque o vírus lá é diferente. Então, é o vírus influenza A, o influenza B e o H1N1. Este vírus, para esta vacina, para esses 3 subtipos desses vírus, você está protegido. Os outros vírus, rinovírus, arbovírus, etc., vírus que provocam resfriados, não estão nessa vacina. Então, o fato de você tomar vacina de gripe não te protege contra resfriados. Mas já que a gente não tem uma proteção total, eu estava vendo esses dias que dizem que nos Estados Unidos tem uma nova gripe, que essa sim, ela pode ser transmitida de pessoa para pessoa, mesmo que a gente tenha uma distância muito grande, a transmissão é muito mais rápida, muito mais severa e pode matar. E que não se tem ainda a vacina, isso é uma verdade? Olha, a epidemia que teve agora nos Estados Unidos, há mais ou menos um mês, ela foi principalmente em Nova York. Na Disney teve esse problema, ela era a gripe provocada pelo vírus H3N2. Sim. É um vírus diferente, foi a maior epidemia que houve nos últimos anos de vírus. Houve morte de 60 pessoas, 40 adultos e 20 crianças até meio de janeiro. Para esta doença existe já a vacina e a orientação chegou lá, pode tomar a vacina lá. Problema, ela começa a dar proteção 10 a 15 dias depois. Quer dizer, você já pode desenvolver a doença antes. Chegando lá em contato. Ou seja, sentiu sintomas de gripe, procure o médico. O médico que vai te dizer assim, olha, não é gripe, fica tranquilo, não. É gripe sim, vamos internar, vamos tratar, vamos ver o que dá para fazer. Agora, um outro mito em relação à gripe, quer dizer, eu acho que é mito, eu espero que seja, né? É que algumas pessoas começam a imaginar que se a gente tem hoje vírus tão poderosos e tão diferentes do que a gente tinha há uns anos atrás, que talvez esses vírus tenham sido manipulados geneticamente em laboratórios para exterminar uma parte da população. Olha, isso foi até uma história que se contou quando apareceu a AIDS, HIV, dizendo esse tipo de situação. Não tem provas, pode acontecer? Olha, o ser humano é tão doido às vezes que a gente pode imaginar qualquer coisa, mas não tem nenhuma comprovação disso. O que acontece sim é que o vírus ele é altamente mutável. O RNA do vírus, ele entrou em contato um vírus com outro, um troca o RNA com outro, apareceu um vírus novo. Por isso que a gente tem as epidemias e a gente não tem proteção para esse vírus mutante entre aspas, né, para esse vírus que mudou do ano passado para esse ano. Por isso, cada ano, você precisa reforçar a vacinação. Próximo tema, sentar muito perto da TV estraga a vista? Então, isto também é mito. Como é mito? Até 1960, o tipo de televisão que a gente tinha emitia alguns raios que podiam
ter esse tipo de situação. A visão é foco de muitos mitos. Então, por exemplo, ler no escuro estraga a vista. Ler muito estraga a vista. Tem gente que acredita nisso, ler muito estraga a vista e fala, não, é melhor não. É melhor não ler, não ler, vai tem prova amanhã, vai estragar minha vista, eu deixo... Desculpa, não, bem melhor não. rapada, né? Então, o que acontece? É diferente. Quem tem problemas de vista acaba tendo, às vezes, a compensação de ficar mais próximo da televisão. O que pode acontecer, ficar próximo da televisão, ler no escuro, é a tal da vista cansada. Que, na verdade, dá um mal-estar, o olho fica um pouco vermelho, e o cansaço não é nem tanto da vista, é da musculatura que recobre a vista. E esta pode dar até uma dorzinha de cabeça e você usar o óculos de repouso. Esse óculos de descanso que a gente usa é muito mais para dar uma repousada. Um problema, sim, grave que a gente tem hoje, por conta de excesso de computador, iPhone, iPad, ai meu Deus do céu, né, todos eles, é que, como a gente fica prestando muito atenção, a gente não pisca. E existe hoje um quadro muito conhecido, muito disseminado, que é a síndrome do olho seco. Ou seja, você teria que piscar para produzir a lágrima. Você fica um tempo grande sem piscar, a mucosa, a conjuntiva resseca, podendo causar até ulcerações na córnea. Puxa, então, é importante de vez em quando dar uma piscadinha. Vamos para mais um? Banho frio combate a febre. Pobrezinho. Coitado, né? Pois Tão é. Bonitinho. Então, imagina o seguinte, você está 40 graus no sol, e com saúde. Legal, você vai pular numa piscina que está a 25 graus. Não é nem uma água tão fria, hein? Você sente um choque térmico. Terrível. Você está com saúde. Imagina você doente, com 38, 39 graus e te colocam num banho gelado. Como é que o meu organismo se prepara para se proteger da febre? Ele faz uma vasodilatação periférica, ou seja, você fica vermelho, você transpira, este suor é evaporado e você perde o seu calor pela pele. O que faz a água gelada? Contrai esse vaso. Contraiu o vaso, você perde uma fonte de defesa contra a sua temperatura. Ao invés de ajudar, atrapalha. Então, você quer dar uma sensação de conforto em quem está com febre? Você dá um banhozinho morno, né? Pode deixar lá até beber mais, por um pouquinho mais de tempo, deixando até o morno esfriar um pouquinho, porque com isso melhora a sensação de conforto. Mas aí dá tempo para o corpo mesmo assim, a sua temperatura? Essa é uma tentativa, mas não é o que vai fazer a temperatura ceder. O que faz a temperatura ceder é conversar com o médico. Sim. O médico vai fazer a temperatura ceder? Não, ele vai examinar, avaliar e orientar um tratamento. Até porque a febre, a gente já aprendeu com você, é um sinal do corpo que algo não está bem. Só isso. Se a gente simplesmente dá um antitérmico para a criança, a gente tira o sintoma, mas a doença continua. Igualzinho, não mudou nada e você está com a criança com melhor estado geral, você deixa ela até um pouquinho de lado e às vezes aquele tempinho que você levou para conversar com o médico pode ser o diferencial entre uma coisa que vai evoluir muito tranquilamente e um quadro que vai ter uma evolução mais arrastada com risco de complicação. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. Tem muita mãe que fica muito preocupada quando a criança passa a ter uma febre superior a 39 graus. Ela pode entrar em convulsão. Então, isso acontece para todos? Não é o grau de febre que te dá a convulsão. É a velocidade de subida ou a velocidade de queda. Subiu muito rápido ou desceu muito rápido, se eu tenho meu limiar convulsivo e eu tenho uma tendência, eu posso ter esse quadro de convulsão febril. Ou na subida ou na queda da temperatura. E não precisa chegar em 39. Se em 5 minutos eu cheguei de 36 a 37,5, 38 muito rapidamente, eu já posso ter uma convulsão. Então, banho frio não combate a febre, é um mito. Mito. Tão bonitinho esse bebê, pior que tem gente que põe a pobre da criança na água gelada. Mas esse com certeza não estava na água gelada, não. Esse estava legal, até sorrindo, estava curtindo o banho. Outro, vamos ver se é mito ou verdade. Tomar água logo após comer pão engorda. Olha só, né? A gente inventa, a gente inventa cada coisa, né? Na verdade, assim, caloria da água, 0. Caloria do pão, X. 0 mais X é igual a X. Ou seja, não aumentou nada. O que acontece? Quando você toma água ou líquido junto com a sua refeição, esta refeição absorve esse líquido, dá uma sensação de plenitude no estômago e você
fica com a barriga cheia por conta da água. Muito líquido diminui a ação da enzima do estômago que ajuda a digestão daquilo que você está comendo. Então dificulta a digestão. Isso. Mas não engorda. De jeito nenhum. Você pode se sentir empachado. Você se sente empanturrado. Isso. Se bem que quando você olha no final de semana aquele pessoal que se junta pro churrasquinho com chopp, dá a impressão que... Engraçado, né? Água com pão não engorda. Engorda. Chopp com churrasco... Ah, não engorda, emagrece, doutor. Não cria nem barriga. Nada. É uma beleza. Pois é. Então, ó, tomar água logo após comer pão engorda? Mito. Não, mito. É um mito. Vamos ver mais um. Esse é legal, ó. Suplementos alimentares são sempre saudáveis. Pois é, suplemento alimentar deveria ser entendido assim. É um suplemento à alimentação. Não substitui a alimentação. Primeira coisa, não. Segunda coisa, infelizmente, nem nos Estados Unidos, no FDA, nem aqui na Anvisa, o suplemento vitamínico é considerado remédio. Ele cai fora das restrições e das avaliações de medicamentos. E às vezes o excesso de algumas vitaminas inadvertidamente administradas podem provocar doenças. Vou dar um exemplo que todo mundo conhece. O que você faz quando você está resfriada? Você toma bastante vitamina C. Isso, então é assim, a necessidade de vitamina C que nós temos no nosso dia, nós adultos, 80 a 90 miligramas por dia. O suco de uma laranja dá 60. Ou seja, eu preciso de uma laranja e meia para suprir as minhas necessidades. Então vamos lá à realidade. A falta de vitamina C pode provocar uma doença que se chama escorbuto e pode favorecer os resfriados. O excesso de vitamina C eu elimino pela urina. Cada um desses comprimidinhos efervescentes de vitamina C tem de 500 miligramas a 1 grama. Ou seja, você urinou 900 miligramas. Mas aí, por exemplo, quem tem propensão a pedras nos rins? É onde eu ia chegar. Foi feito um trabalho agora, se eu não me engano foi na Suécia, com homens entre 45 e 79 anos tomando 1 grama de vitamina C durante um X tempo. 430 deles eram mais ou menos 20 mil, 30 mil. 430 primeiros que eles pegaram desenvolveram cálculo renal. Por conta do excesso de vitamina C. Então, excesso não é bom nunca. O ideal é que a gente tenha a quantidade que o corpo necessita, né? Só. Se necessita de 80 miligramas, é 80 miligramas. Necessita de 3 gramas, 3 gramas. Estou resfriado e a vitamina C vai me ajudar, tomo suco de 3 laranjas. De 4 laranjas. Faço uma salada de fruta. A fruta é o grande foco, a grande fonte de vitamina C. Né? Pra você ter uma ideia, 100 gramas de suco de laranja te dá mais ou menos 90 miligramas de vitamina C. 100 gramas de acerola te dá 1 grama de vitamina C. Ou seja, mesmo a acerola, que é uma fruta, pode ter um excesso. Então, se você misturar um pouquinho de acerola, limão também tem, manga também tem, a manga não misturada com leite, goiaba, isso, também tem vitamina C. Então, importante que você tenha outras formas, mas a fruta é o principal fator de vitamina C e o excesso da vitamina C pode provocar esse tipo de quadro. Vitamina E em excesso, por exemplo, tem sido associado em alguns estudos ao aparecimento de câncer. Excesso de vitamina E. E e C. Olha. Tá? Então, gente, suplementos alimentares são sempre saudáveis? Não. Mito. Também não. Volto para a gente continuar falando. Voltando ao doutor Moisés. Essa daqui é muito boa, ó. Estalar os dedos causa artrite? Não. Artrite é uma inflamação. Inflamação, você tem sinais. Dor, calor, tumor e rubor. Você estala o dedo, não acontece nada disso. Isso acontece por uma questão... E um osso não é grudado no outro. O osso é separadinho do outro, existe um líquido aqui dentro, quando você estica, ele monta uma bolinha, essa bolinha estoura e dá esse barulho. Então, é um mito. Mito. Então, estalar os dedos provocam artrites, mito. Minha avó devia ter ouvido isso. Porque ela vivia falando pra gente que a gente estava os dedos, que dava artrite e ficava com as juntas todas deformadas. Isso já é artrose e artrite também, mas aí já é coisa crônica, provavelmente já é a idade da sua avó que fazia isso. Não, mas ela falava pra gente não fazer. Não pode. Também não engrossa os dedos, não, né? Também não. Cachumba pode descer se a criança doente ficar pulando. Cachumba é provocada por um vírus.
vírus da cachumba, que está dentro de uma vacina que é a tríplice, que é de sarampo, cachumba e rubéola, que é dada com 1 ano e um reforço entre 4 e 6 anos. É assim que você previne. Este vírus pode provocar doenças não só na glândula salivar, na parótida, que é a mais conhecida, que é a parotidite, mas ele pode também afetar o testículo. Não é porque a criança pula ou não pula. Quer dizer, não é que o menino tem que ficar sentado no sofá sem se mexer amarrado, para não descer. Não, amarrado com velcro no testículo para ficar grudado, não. Ele precisa ficar, de uma forma geral, o que precisa acontecer é lógico, a criança vai ter a limitação da doença. Se ela está querendo pular, é sinal de que ela está bem. Né? Então, não precisa, lógico, ficar pulando. O problema da orquite, que é a inflamação do vírus da cachumba provocando no testículo, é a infertilidade. Isso pode acontecer, então, quando pega no adulto, depois de um tempo você faz a dosagem lá do espermatozoide. Mas não fica pulando, se mexer, de forma nada nenhuma, disso. Então, a cachumba pode descer se a criança doente ficar pulando, mais um mito. Outro mito. Outra, colocar pano quente no ouvido faz passar a dor no local. Olha só, isso é legal, isso é verdade. Isso é verdade? Essa é uma das coisas muito usadas. Com um cuidado, né? Você vai passar o pano a ferro, põe na sua mão antes, porque você, se puser muito quente, você melhora a dor e queima a orelha. Então, muito cuidado. Então, precisa ser um paninho morno. O que acontece? Quando você aquece o local, você aumenta a circulação. Lembra? Faz a vasodilatação, circula mais. As substâncias que promovem a dor, as substâncias que promovem a inflamação circulam mais rápido pela vasodilatação e aí elas vão embora do local. Então, ajuda muito no local. Só que, como a inflamação está lá constante, ela vai ser produzida de novo. Então, só o pano quente ajuda a melhorar a dor. Mas não cura o problema. Não cura o problema. Agora, pingar azeite morno dentro do ouvido? De jeito nenhum, porque você não vai temperar para comer. Isso. Tudo que você colocar lá dentro da orelha, na hora que você vai pingar, ele para no tímpano. E quando o médico for examinar, está tudo cheio de líquido, ele não vai conseguir avaliar direito aquilo. Então não se pinga nada dentro da orelha, a não ser sob orientação do médico. Agora, gente, só lembrando, a gente está falando aqui de alguns mitos e verdades, mas a gente não pode esquecer o quanto que a farmácia doméstica, muitas vezes, também traz um grande problema à família. Sim. Ah, mas eu uso desde criança um remedinho que para dor de ouvido, 2 gotinhas, resolve e cura. Essa pode ser uma forma de camuflar ou de aumentar o problema de saúde, Automedicação e autodesmedicação são sempre contraindicados. Ah, sabe, eu estava tomando esse medicamento, ele estava prescrito por 10 dias, é um antibiótico, nossa, vai estragar, vai fazer problema, então com 5 dias eu estou bom, então eu vou suspender. De jeito nenhum. A doença pode piorar, né? O quadro pode te dar agravação e aí com resistência bacteriana ao bicho que estava provocando antes, tem que usar um quadro pior, um remédio mais forte. Então, tanto medicação quanto a suspensão do medicamento só sob orientação do médico. E tem que perguntar para o médico direitinho, gente, se esse determinado medicamento você pode consumir com água, com leite, porque aí sim a gente tem uma interferência muitas vezes grande, né? Algumas coisas podem ter realmente essa interferência. Quer saber um pouco mais sobre saúde, principalmente dos pequenininhos? Pode acessar o site do Dr. Moisés, porque lá a gente tem muitas informações para as mamães preocupadas, né, Dr. Moisés? drmoisés.com.br.